programa Melhor de Tudo de hoje entra no ar em ritmo de férias. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o projeto Ecotour que acontece no litoral piauiense neste final de semana. É um projeto promovido pelo sistema O Dia de Comunicação que tem como objetivo levar informação e conscientização sobre o futuro das nossas praias. Uma extensa programação vai acontecer nesse final de semana no litoral piauiense com a prática de esportes, música, dança e muito mais. O programa Melhor de Tudo está no ar aqui pela O Dia TV, canal 23.1, emissora afiliada à Rede TV no Piauí. Aproveito para te convidar para acessar as nossas redes sociais. Tanto no Instagram, @Programa Melhor de Tudo. Você também pode baixar o nosso aplicativo. É só você colocar Jornal O Dia Pi. Na App Store ou Google Store você confere toda a nossa programação, programas, reportagens, entrevistas e muito mais. No programa Melhor de Tudo de hoje, você vai acompanhar um passeio pelo Hospital do Olho, uma das maiores referências na oftalmologia do Piauí. Esta semana foi celebrado o Dia Mundial do Cérebro. A Federação Mundial de Neurologistas escolheu como temática a enxaqueca. Portanto, a gente vai falar daqui a pouco desse problema que afeta 1 a cada 7 pessoas em todo o mundo. Ainda no programa de hoje, vamos falar de uma verdadeira febre que começou nos Estados Unidos, logo em seguida pela Europa e agora chega ao Brasil. Eu estou falando do cigarro eletrônico. Mas afinal de contas, o cigarro eletrônico é menos prejudicial do que o cigarro convencional? Daqui a pouco a gente vai tirar todas as suas dúvidas. E ainda no programa de hoje, um passeio pela Parque Floresta Fóssil aqui em Teresina. Tudo isso no programa Melhor de Tudo de hoje, que já está no ar. E para começar o programa de hoje, a gente vai falar de saúde. Esta semana foi celebrado o Dia Mundial do Cérebro. E a Federação Mundial dos Neurologistas escolheu como temática para esse ano a enxaqueca. É um problema que afeta 1 a cada 7 pessoas em todo o mundo. Nós estivemos conversando com um profissional que vai tirar todas as suas dúvidas e você confere agora. Nesta semana celebra-se o Dia Mundial do Cérebro. Pensando nisso, a Federação Mundial de Neurologia estabeleceu como temática a enxaqueca, que se caracteriza por um distúrbio neurológico que afeta 1 a cada 7 pessoas. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, aqui no programa Melhor de Tudo, nós temos o prazer de receber o Dr. Gustavo Noleto, que na verdade é neurologista e vai explicar para a gente um pouco mais sobre esse problema que atormenta tanta gente, né, doutor? Primeiro, muito obrigado por aceitar o convite para participar do nosso programa. Quando a gente fala de enxaqueca, seria um distúrbio neurológico? Boa tarde, eu que agradeço o convite. Então, enxaqueca, antes de mais nada, precisa ser definida e é um distúrbio neurológico que se caracteriza principalmente pela dor de cabeça ou cefaleia, né? Mas ela tem outros sintomas associados, como náuseas, que é a ânsia de vômito, pode ter distúrbios de humor durante o quadro de evolução da dor de cabeça, pode ter alterações de hábito intestinal, Sim. Pode ter alterações alimentares, alterações miccionais, alterações... São sintomas que podem variar, né? Exatamente. Podem variar e estar presentes no quadro de enxaqueca, em que a cefaleia é o que mais chama a atenção. Doutor, quando a gente fala de tipos de enxaqueca, a enxaqueca ela se caracteriza por um tipo apenas ou existem vários tipos? A enxaqueca, ou migrânia, né, como é conhecida, ela pode ser a migrânia sem aura e a migrânia com aura. O que é aura? A aura é um distúrbio neurológico reversível que precede ou ocorre concomitante à crise de dor de cabeça. Sim. Então, mais comumente, as auras são auras visuais, que são modificações visuais. O paciente refere que Uma sensibilidade à luz. Exato. Ele observa pontos luminosos, observa manchas escuras no seu campo visual, mas ele pode ter também dificuldades para falar e alterações de sensibilidade ou motoras no corpo, geralmente em um hemicorpo, que são fenômenos que geralmente precedem, mas eles podem ser ao mesmo tempo da dor de cabeça. E tem as migrânias sem aura, que não são precedidas por esse ou concomitantes a essas alterações neurológicas reversíveis. Uma outra classificação é a migrânia crônica versus aguda. Sim. A migrânia crônica, e o tratamento difere um pouco quando se fala de migrânia crônica, é aquela dor de cabeça que ela tem um curso mais demorado. Entendi. Então você tem pelo menos 15 dias de dor de cabeça no mês por pelo menos 3 meses seguidos. Ou não, eles não precisam ser seguidos, Certo. mas eles têm que ser um total de 15 dias por mês por pelo menos 3 meses
em que pelo menos 8 desses 15 dias tem características de dor de cabeça tipo enxaqueca. Sei. Agora, doutor, se de repente eu tenho uma suspeita de sofrer de enxaqueca, existem exames para detectar enxaqueca? O diagnóstico da enxaqueca é clínico. Certo. Então, o padrão de sintomas que o paciente apresenta, intensidade da dor, localização, tipo de dor, sintomas associados, né? Então, a caracterização é eminentemente clínica. Os exames que a gente pede, exames complementares, eles servem para descartar e excluir outras causas de dor de cabeça. Entendi. Principalmente quando você tem um quadro de enxaqueca que se manifesta há pouco tempo, se manifestou há pouco tempo, ou quando tem sinais de alerta que a gente sabe quais são e precisa ser investigado. Detectado uma enxaqueca, qual seria o próximo passo? Quais são os tratamentos disponíveis para quem sofre com esse problema? Quando a gente fala em tratamento da enxaqueca, o tratamento clínico é o primeiro, obviamente, né? Sem intervenção qualquer, e ele envolve tanto a parte medicamentosa quanto outra parte tão importante quanto que é a mudança de estilo de vida. Certo. Então, a gente tem medicamentos preventivos e medicamentos para combater as crises, não, que são os abortivos que a gente fala. Sim. E tem medidas que são tão importantes, por exemplo, higienização do sono. O paciente precisa ter um sono mais regular, menos poluído, um ambiente mais calmo possível, mais propício ao sono. Atividade física ajuda bastante. Evitar alguns padrões alimentares que a gente sabe que tem a ver com o início ou com a piora das crises. Existem alimentos que interferem, né, diretamente. Sim, isso é bastante individual de cada paciente, mas tem um padrão, um conjunto de tipos de alimentos que a gente orienta que se observe se há interferência com o padrão das crises e que, se em caso positivo, o paciente evite. Fator hereditariedade pode interferir também no possível interferir. Um grupo das enxaquecas tem uma influência hereditária. Certo. Quando a gente fala desses alimentos, doutor, que a gente sabe que a alimentação hoje é crucial, né, para se ter um estilo de vida mais saudável, mas existem alimentos de uma forma geral que eles interferem, né? Geralmente, por exemplo, é verdade, café é um exemplo que pode interferir e piorar um quadro de Pode. enxaqueca? Alimentos que têm cafeína em geral, né? Café, chás também. Alimentos industrializados, frituras, alimentos embutidos, enlatados, né? E algumas frutas, até frutas também. Sério? Melancia é o clássico dos pacientes se referirem, mas tem outros padrões de alimentos que são deletérios para esses pacientes. Ou seja, o mais importante é se buscar fazer um diagnóstico com o médico, como você falou, já que o diagnóstico é feito de forma clínica. Às vezes o paciente pode desconfiar de algum sintoma, o ideal seria procurar um profissional. Exatamente. Então a dor de cabeça, principalmente se a dor de cabeça ela surgiu recentemente, ou uma dor de cabeça que o paciente já tem de longa data, mas que mudou de padrão recentemente, essas dores de cabeça têm que ser investigadas. Tá? E a gente sabe que a enxaqueca é muito subdiagnosticada, esse é o grande problema dela. Pouca gente sabe que tem, muito menos sabe o que é e que tem tratamento. A gente não fala em cura, mas a gente fala em controle adequado com melhora significativa da qualidade de vida, que é o mais importante. Ou seja, é extremamente importante você buscar um tratamento com um profissional depois de suspeitar de alguns desses sintomas. Eu sei que é um problema tão comum, mais comum do que o que a gente imagina, ou seja, cerca de 1 a cada 7 pessoas sofrem com enxaqueca, mas é possível sim buscar um tratamento, é possível sim voltar a ter a sua atividade normal, pessoal, profissional, e é sempre importante essa busca profissional. Dr. Gustavo, eu queria agradecê-lo pela participação no nosso programa, trazendo informações tão importantes nessa semana que marca o Dia Mundial do Cérebro com uma temática tão importante. Espero que a gente volte mais vezes para a gente trazer outros temas então. Eu que agradeço, foi uma honra falar desse tema que é tão importante, que precisa de tratamento e que muitas vezes as pessoas não sabem a quem recorrer em casos como esses. Bacana. Palavras então aí do Dr. Gustavo, falando um pouco mais sobre a enxaqueca, no quadro Bem-Estar de hoje, no programa Melhor de Tudo para você. E o nosso programa vai agora para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco nós vamos falar de uma verdadeira febre que tem tomado de conta de todo mundo. São os cigarros eletrônicos e que tem preocupado cada vez mais com relação aos jovens que fazem o uso como porta de entrada para outras drogas. Ainda no programa de hoje, um passeio pelo Hospital do Olho aqui em Teresina. Não sai daí, o programa Melhor de Tudo volta já.